Tudo em ordem aí? Limpou direitinho? Acho que melhorou. Pronto. Então vamos começar. Vamos dar início à nossa devocional de hoje. Vamos orar e depois louvar ao Senhor. Oremos. Santo Eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por este dia de vida. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, porque podemos nos unir, mesmo à distância, mas usando, Senhor, os recursos que o Senhor nos concede. Te louvamos e bendizemos o teu nome, porque tu és o Deus forte, Deus grandioso, Criador dos céus e da terra, que estás, Senhor, tomando conta de tudo e de todos, que possamos renovar nossa fé, nossa confiança em Ti. Ajuda-nos neste momento, que os nossos louvores, Senhor, sejam agradáveis a Ti, que a Tua palavra nos fortaleça, e que sejamos reconfortados, Senhor, por tudo aquilo que Tu tens para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá. Cantaremos 2 salmos. O primeiro é o Salmo 67. Seja Deus gracioso e nos abençoe. Uma música antiga. Aí, muito bonito. Seja Deus gracioso e nos abençoe, faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu amor, o seu caminho, a sua salvação. Amém. 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 Seja Deus gracioso e nos abençoe, faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu amor, o seu caminho e a sua salvação. Amém. 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 Com a participação aqui de Cris e Arthur na percussão. A próxima canção, o Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Fica ali, ó. Todos. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti.
amor se almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os lábios te louvam, os lábios te louvam. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, hoje a nossa reflexão não será feita por mim. Eu espero que aquele que vai fazer esteja já por aqui. Deixa eu ver se ele está. Então, vamos convidar aqui o pregador, o reflexor da noite, né? É ele que vai nos trazer a reflexão nesta noite para os nossos corações. Seja bem-vindo, reverendo Jonathan. Obrigado, colega. Bom, hoje Jonathan vai trazer a reflexão. Eu já disse a ele que não é culto, não é sermão, certo? É uma reflexão, ele já está bem instruído. Pessoal, antes de Jonathan começar, eu vou aqui, para não ficar aqui parado, né, olhando e você falando, eu vou aqui inverter a minha câmera para ficar para o outro lado, tá certo? Eu vou ficar ali vendo e vai ficar só a parede ali do outro lado para não chamar atenção. Certo? Ok. Pronto. Aí quando eu Você virar, que você manda. começa. Quando eu virar, você começa, certo? E tá certo, é o sinal, é? Pronto, pode começar. Ok. Irmãos, boa noite, graça e paz. É um prazer para mim, né, estar com os irmãos, minha família popiana, né, para neste momento refletir um pouco na palavra de Deus. Quando o pastor falou comigo, eu fiquei muito feliz pelo convite, né? A internet, ela permite esse tipo de... Hoje, tem permitido, mesmo distante, a gente compartilhar um pouco da graça do Senhor. E como ele bem falou, né, eu fui intimado a preservar o tempo e eu vou tentar obedecê-lo, né? Tentar fazer um milagre aqui, mas milagres às vezes são possíveis. Eu coloquei até um reloginho aqui, ó, para a coisa não passar do tempo, sabe? A exigência foi grande. Irmãos, brincadeira à parte, eu queria ler com os irmãos a terceira epístola de João, do verso de número 1 ao verso de número 4. É o texto que nós vamos refletir hoje, né, nessa noite, com os irmãos. A terceira epístola de João, o verso de número 1 ao verso de número 4. Eu espero que todos da IPOP estejam bem e que Deus continue abençoando cada um de vocês, né? Tenho orado pela igreja de Ouro Preto, orado pelo pastor Mário, pelas lideranças, né? Nesse momento que o Senhor tem provado sua igreja, e para que Deus continue abençoando. Nós vamos ler o verso número 1 ao verso número 4 da terceira epístola de João. Ele diz assim: o presbítero é o amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Como de costume, nós vamos
orar ao Senhor neste momento, pedindo a graça e a misericórdia dele. Senhor nosso Deus, nós louvamos e te bendizemos, te rogamos, Senhor, as tuas misericórdias, te rogamos, ó Deus, que abra, ó Pai, as portas do nosso entendimento, que o Senhor possa nos conduzir neste momento, a tua palavra que é santa, tua palavra que é eterna, imutável, que ela possa preencher nossos corações, nos alimentar e nos conduzir, ó Deus, na verdade. Diante, ó Deus, de tantos conflitos, nós precisamos, Senhor, do teu auxílio, da tua direção. Então, Senhor, venha nos abençoar com a tua palavra, nos edificar, nos fortalecer. E no final de tudo, Senhor, teu nome santo seja glorificado. Nós te louvamos, te bendizemos, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo dias complicados. Eu particularmente tenho, não sei se pelo fato de ainda não carregar a experiência de longos anos de ministério, eu tenho sofrido bastante, tenho pensado, e é comum, às vezes, nossa alma ela navegar e questionar e interrogar, e muitas vezes nós sofremos bastante com as dificuldades que nós estamos observando, né? São as dificuldades presentes, mas também não resta dúvida de que alguns graça e do auxílio do Senhor. Eu entendi, revelou muito nossos ídolos, ele trouxe, né, ou descortinou muitas coisas que estavam nos corações dos homens e também nos nossos corações. E muitas vezes nós nos apegamos a tantas coisas e nos esquecemos do fundamental, que é Cristo, que é o Senhor. E sempre nas minhas reflexões eu tenho pensado sobre a importância de tudo isso, como todos esses elementos que estão chegando em nossa vida, né? Como eles falam, como Deus tem usado para falar ao meu, ao seu coração, de uma forma ou de outra. E, consequentemente, a gente tem que repensar muitas coisas, analisar muitas coisas, principalmente no que se refere à vida espiritual. Como está a nossa vida espiritual? Ou como estava a nossa vida espiritual? Isso é muito importante. E o texto que nós escolhemos é justamente para, em termos de reflexão, tentar falar um pouco sobre essa questão. Porque as coisas elas acontecem e, como bem falamos, elas descortinam as coisas que estão ocultas no nosso coração. Elas revelam muita coisa. E talvez elas, em certo sentido, revelaram a nossa firmeza ou as nossas fraquezas. E tudo isso tem o objetivo de nos construir espiritualmente. E essa terceira epístola, essa primeira carta, ela fala muito ao meu coração. Nós tivemos a oportunidade de expor as 3 cartas na congregação que nós temos na cidade de Lagoa Nova. E é muito interessante como o João, ele trata de diversos assuntos dentro de suas cartas, mas na segunda carta e na terceira carta, ele tem um direcionamento, né? Ele busca muito falar sobre a questão
do respeito à verdade, da relação com a verdade, o amor cristão, né, e a relação destes, né, dos cristãos que se relacionam no amor e na verdade, e qual a relação destes com a hospitalidade. Então, é um tema que se desenvolve tanto na segunda carta como na terceira carta. E nesse contexto que João escreve, existiam alguns viajantes que eram viajantes itinerantes. Então, eles viajavam, e eles tinham a necessidade de serem hospedados. E João, nas cartas, ele fala sobre essa questão, mas ao contrário da segunda e da primeira, em que ele fala da reprovação, né, de não estender a hospitalidade aos falsos mestres, aqui ele há um elogio e uma recomendação para que se haja essa prática de hospitalidade, mas ao contrário do que a segunda carta e a terceira carta fala, a terceira carta ela vai recomendar a hospitalidade para com os mestres da verdade. Então, a proibição que existia da hospitalidade nas outras cartas era com referência aos falsos mestres. Mas aqui não. Aqui há uma recomendação para que Gaio, né, continue praticando a hospitalidade, né, com os mestres da verdade. E é muito interessante porque, como falamos, a carta ela é dirigida a Gaio. Há algumas discussões sobre quem era esse Gaio, né? Existem 3 possibilidades, né? Mas a maioria dos estudiosos dizem que é muito precipitado afirmar as possibilidades, né? Com firmeza. Então, eu não vou me deter a isso. Mas o texto diz que foi uma carta dirigida a Gaio, né? E pelo contexto da carta mostra que era alguém que ocupava uma certa função na igreja local e que também tinha uma relação muito fraterna com o apóstolo João, que foi o escritor da carta. Então, você percebe essa fraternidade pela forma como João se dirige a Gaio. Amado, amado, e sempre repete essa expressão para falar dessa relação, ou que mostra essa relação com relação a Gaio. E aqui, nesses poucos versículos que nós lemos, nós temos elementos muito importantes e que eu gostaria que você refletisse comigo. João, ele se apresenta como de costume, ou a carta na qual o Gaio, quando recebe a carta, ele já sabe de quem se trata pela identificação de João, né, o presbítero, ao amado Gaio, né, a quem eu amo na verdade. Então, há uma relação muito fraterna entre Gaio e João. E a gente pode ver que a relação, alguns estudiosos dizem que o Gaio, ele foi discípulo de João, né, ele foi instruído por João, e João agora está se dirigindo a ele. Então, isso é muito interessante, porque nas outras cartas ele fala de uma forma bem abrangente, ele fala as cartas, mas aqui ele vai falar de uma forma particular. Então, isso aqui demonstra a questão da vida interna da igreja local, né? Como estava a vida interna da igreja local. E esse discípulo, Gaio, fazia parte dessa vida interna da igreja, e as características pressupõem que ele era um líder da igreja. E aí João escreve a Gaio, a quem eu amo na verdade. E um ponto aqui é muito importante, que essa relação de discípulo, né, de João, de discipulador ou do discipulado, ela se estabelece a partir da verdade. A verdade é que é o fundamento dessa relação. Então, isso é um ponto muito importante. A relação de Gaio com João é uma relação que tem como fundamento a verdade. Então, a verdade é que fundamenta essa relação. E é muito interessante porque nós hoje vivemos dias em que as relações humanas,
né, as relações diversas, elas se estabelecem por diferentes caminhos, né, interesse. A relação dos dois é a verdade. E aí o interessante é que no verso 2, né, João, ele vai continuar, né, no seu elogio, ou começa o seu elogio a Gaio, e diz: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Aí eu vou focar nesse texto, verso 2. Veja que João, ele elogia Gaio e faz votos ou deseja pela prosperidade e saúde de João, assim como é próspera a sua alma. Interessante que os dois termos, prosperidade e saúde, ele pressupõe tanto o desejo de João para que haja, em certo sentido, uma vida, podemos dizer assim, economicamente favorável para a vida de Gaio, e como também a saúde. Alguns estudiosos pressupõem que, pela forma como João escreve, é possível que Gaio, ou ele esteja naquele momento, ou estava naquele momento passando por algum problema de saúde, ou era alguém, né, que o desejo de João era que mantivesse a saúde intacta, né? Então, independente dessa variação, João, ele deseja que Gaio, seu discípulo, ele tenha uma vida próspera. Isso é muito pertinente, porque se ele iria elogiar, iria recomendar o exercício da hospitalidade, óbvio que Gaio precisava, em termos financeiros, ter um suporte para atender, não é, toda essa dinâmica da hospitalidade. Assim também como saúde, né? A saúde iria lhe preservar a vida para que ele também continuasse nesse exercício. Mas o que chama a atenção é que tanto a prosperidade e a saúde que João levanta e que os estudiosos observam como a possível variação, né? Em seguida, João faz uma afirmação: como é próspera a tua alma. E aqui é o ponto bem interessante, porque o que se pressupõe anteriormente não se permite pressupor agora. Porque João está afirmando que ao contrário do que possa estar acontecendo tanto na sua vida financeira como na sua vida física, saúde, né, a alma de Gaio é uma alma próspera. E aí João, ele vai justificar isso. Ele vai dizer: pois fiquei sobremodo alegre, verso 3, pela vinda de irmãos, pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Irmãos, isso é muito importante. Esse texto, quando eu fui estudá-lo, eu fiquei muito encantado, porque nós observamos nesse texto elementos que são pertinentes e nos fazem refletir sobre o nosso momento. A gente, como falei, tinha um certo tipo de controle. Nós vivíamos uma vida de certo tipo, orgulhosamente, não refletindo sobre as consequências, né, e todo o nosso orgulho, toda a nossa vida envolvida neste mundo, e de repente algo acontece que muda tudo, nos coloca diante de uma insegurança, de dúvidas. Isso é algo que mexe muito com a gente, né? A gente vê nossa vida
financeira se desmoronar, a gente vê a nossa vida emocional diante dos conflitos, a certeza ela se vai, dando lugar à insegurança, e muitas vezes imaginamos e ficamos com um vazio muito grande, né? E até mesmo nossa saúde, né? Ela se torna ameaçada, e isso mexe com a gente, e isso leva a gente a ter um certo temor sobre as coisas. Mas o interessante é que quando eu olho para esse texto, é que talvez o que nos falta é justamente a característica de Gaio, justamente nós termos uma alma rica. Eu acho que o grande problema nosso é que nós estávamos envolvidos com tantas coisas, com a dinâmica da vida, nós rejeitávamos tantas oportunidades de alimentarmos a nossa alma, nós vivíamos tão envolvidos com o mundo e talvez até amando o mundo, talvez as nossas concupiscências dos olhos, né, da carne, a soberba da vida, tudo isso fez com que a gente se envolvesse de uma forma tão intensa que nós esquecemos da nossa vida espiritual. E muitas vezes isso refletia na forma como nós tratávamos o culto, a forma como nós tratávamos a leitura da palavra, a forma como nós tratávamos a vida de oração, e isso tudo era um reflexo. Nós deixávamos a nossa vida espiritual em segundo plano, porque nós procurávamos de uma forma tão ativa a nossa estabilidade financeira, o nosso currículo, nós queríamos a nossa saúde, nós lutávamos por tudo, menos pela nossa alma. E aí veio tudo isso e colocou a nossa alma em conflito. E quando eu olho para esse texto, eu acho que penso que o desafio é justamente esse. Você vê um Gaio que era hospitaleiro, mas que havia a necessidade, né, de um equilíbrio da saúde e da prosperidade. Com toda certeza não era um homem rico, com toda certeza não era um homem de grandes riquezas, e talvez esse seja o motivo do elogio de João, né, por não ter toda essa estrutura, mas ele, por andar na verdade, ele era hospitaleiro. Como alguns autores sugerem, poderia ser um homem também com algum problema de saúde, e esse era um elemento bem interessante também, mas o que João destaca é justamente a prosperidade da sua alma, ser próspero na alma. E é justamente isso que nos falta, irmãos, é ser próspero na alma. Apesar de todas as circunstâncias, nossa alma se manter intacta numa riqueza celestial. Apesar de todos os conflitos, a nossa alma ela permanecer blindada, porque há em nós uma riqueza que brota. Porque essa riqueza da alma ela nos aponta com esperança. Ela nos faz enxergar a vida e a realidade de uma forma bem diferente da que muitas vezes enxergamos. E, por exemplo, nós vemos Davi quando diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? E aí o que Davi tem a nos dizer é que, apesar de todas as circunstâncias, ter Deus como pastor, nada nós sentimos falta. E isso é uma questão muito interessante, porque ter a alma próspera significa ter a satisfação em Deus, independente das circunstâncias. Ter a alma próspera significa não caminhar conforme o fluxo dos acontecimentos. Ter a alma próspera significa preservar intacta a esperança que o Evangelho nos traz. E quando não temos uma alma próspera, com toda certeza, uma alma pobre, ela segue o fluxo de tudo o que acontece e, infelizmente,
os resultados catastróficos são inevitáveis. Então, o tempo já não me permite mais falar, eu não quero ser disciplinado por isso. Eu deixo essa palavra para os irmãos. Eu acho que a igreja ela está, nesse momento, em vez de refletir, ela está se dissipando. Ela está, parece que se afastando um do outro. O temor é tão grande, os conflitos são tão grandes que estão esquecendo disso. E esse texto nos faz lembrar que agora é hora de nos alimentarmos, de alimentarmos a nossa alma. Porque esse alimento, essa forma como nós tratamos a nossa alma, ela vai ser determinante para os conflitos que estamos vivendo e os conflitos que virão. Se sua alma estava com fome, chegou a hora de você dar de comer. Porque os dias que virão exigirão força e vigor dela. Que Deus te abençoe. Amém. Pastor, Amém. tentei ser fiel, mas pequei. 3 minutos. Não, mas vamos, tudo bem, irmão. Muito obrigado pela sua participação, viu? Que Deus lhe abençoe. Vamos orar encerrando, depois você fica aí um pouquinho para a gente conversar com os irmãos, tá certo? Vamos, vou orar encerrando aqui esse momento devocional. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu esse momento, mais uma vez, nesses dias em que não podemos estar juntos em nossas igrejas. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra está sempre nos conduzindo, nos confortando. Te louvamos, Senhor, pela Tua providência, te louvamos pela Tua direção e pelo Teu poder. Abençoa-nos, Senhor, nesses dias em que muitos já estão exaustos, não por estar cansado, mas por conta, Senhor, desse afastamento. Muitos estão já se deprimindo. Que o Senhor tenha misericórdia de todos, que o Senhor nos ajude para que possamos, Senhor, prosseguir firmes, confiados em Ti. Mais uma vez, Senhor, te pedimos pela nossa nação, pelo presidente, pelo governador, pelos prefeitos, pelos profissionais da área de saúde. Tem misericórdia de todos, Senhor. Ser com aqueles que estão enfermos, ser com a nossa irmã, Dona Josefa, que está adoentada, Senhor, que ela possa se recuperar totalmente. Ser com os demais enfermos da nossa igreja. Abençoe os enlutados, Senhor, que estão sofrendo por conta da perda de parentes, por conta da perda de amigos, Senhor. Esteja confortando cada um deles. Ajuda-nos para que possamos nos manter firmes. Dá-nos uma noite de paz, uma noite de descanso, e que amanhã possamos novamente, Senhor, estar reunidos para te ouvir e para te louvar. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.